Pois é, Isabel, a gente vem recebendo aqui informações diretas da nossa redação sobre essa evolução dos ataques que a gente tem visto, tanto do Israel contra Irã, Irã contra Israel. A gente recebeu agora há pouco da nossa redação, eu vou trazer a informação que chega de momento aqui, uma nova declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que esses ataques vão continuar. Netanyahu diz que vamos atingir todos os locais e todos os alvos do regime do Ayatollah, né, o líder supremo do Irã, e o que eles sentiram até agora em relação ao Irã não é nada comparado com o que eles vão sentir nos próximos dias. Netanyahu disse isso numa mensagem por vídeo agora há pouco, e ele também informou que o exército de Israel, a IDF, está destruindo locais de armazenamento de mísseis balísticos, porque essa também, né, Isabel, é uma característica importante desse ataque. Esse ataque está direcionado às instalações nucleares, ou seja, aquelas que eventualmente poderiam, ou talvez já tenham, desenvolvido uma ogiva nuclear, que é exatamente a bomba, né, aquilo que explode, o material de explosão mesmo para causar um ataque nuclear, mas também é um ataque direcionado a locais que produzem o veículo que vai levar essa ogiva. Podem ser mísseis, podem ser aviões, e é isso que Netanyahu está falando agora, que esse ataque está focado nessas instalações militares, não necessariamente nucleares, mas que produzem esses mísseis que podem levar ali na ponta deles uma ogiva nuclear capaz de causar um ataque de grande dimensão, praticamente sem precedentes na história recente do mundo. Então, é algo importante para a gente analisar exatamente quais são esses alvos e quais devem ser esses alvos daqui para frente nessa ofensiva de Israel, que, segundo Netanyahu, vai continuar por mais dias. E aí a gente pode esperar também, da mesma forma, uma retaliação dos iranianos, como a gente já viu nos últimos dias, nas últimas horas em Israel, lançando aqueles mísseis, a maioria interceptados, mas alguns não, e acabaram causando 3 mortes. Essa é a atualização que a gente tem, por enquanto, sobre a evolução desse conflito. Isabel? Bom, pensando no saldo também em relação ao outro lado, esse ataque sem precedentes de Israel contra o Irã atingiu bases militares, instalações nucleares, mas também alguns dos homens mais poderosos do Irã, incluindo líderes militaristas e cientistas nucleares. O Diego tem o passo a passo de quem são eles e explicar qual era o papel de cada um, né, Diego? É isso, vamos dar uma olhada em quem eram essas pessoas. Bom, o ataque de Israel, ele é muito direcionado a essas lideranças militares do Irã. Quando a gente fala das Forças Armadas do Irã, a gente está falando da Guarda Revolucionária. Né? A gente vai ouvir falar muito nesses próximos dias, aliás, a gente vai ouvir falar muito sobre essa Guarda Revolucionária, que é, de fato, quem controla a defesa e o ataque do Irã. E aí a gente teve o chefe da Guarda Revolucionária que foi morto pelo Irã, lembrando que esses ataques foram direcionados a essas pessoas por causa de informações de inteligência. É aquele trabalho do Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, que, segundo muitos analistas ali da estratégia militar e da questão de defesa, mostraram que esses espiões, são espiões de fato do Mossad, conseguiram se infiltrar muito bem dentro do Irã para descobrir a localização de cada um desses que a gente vê na tela. Então, a gente tem o Hossein Salami, que é alguém muito acima, no alto escalão dessa guarda revolucionária. Ele seria equivalente a um chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior, a gente tem nos Estados Unidos, é alguém que controla as Forças Armadas, ele é um militar, ele não é um civil. O civil que controla as Forças Armadas é o secretário de Defesa, né? Em países democráticos no Ocidente, o ministro da Defesa, o secretário de Defesa, ele é um civil, ele não é um militar, mas nesse caso
essa figura é alguém do alto escalão militar do Irã, que é o chefe da Guarda Revolucionária. Além dele, a gente tem esse outro Mohammad Bagheri, que é também alguém muito bem colocado nesse escalão das Forças Armadas iranianas, essa Guarda Revolucionária que a gente tem falado muito. Um assessor, alguém muito próximo ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e um comandante da Força Aérea. Quer dizer, esses alvos do ataque israelense não são por acaso. Israel quis destruir, quis acabar com essa liderança militar do Irã para impedir que o Irã, para fazer com que o Irã tivesse uma capacidade prejudicada de contra-atacar. E é até por isso que os alvos também escolhidos por Israel também abrigam por exemplo, hangares de aviões bombardeiros, ou seja, tudo para impedir esse contra-ataque, ou pelo menos, talvez não impedir, mas pelo menos para dificultar ou retardar esse contra-ataque. Por isso, então, a escolha desses alvos específicos do alto escalão das Forças Armadas iranianas, da Guarda Revolucionária iraniana e, claro, do alto escalão do regime iraniano, de certa forma, né? Porque é um regime muito militarizado. Então, essas pessoas, de certa forma, eram muito próximas ao líder supremo do Irã, Isabel. Vamos levar esse assunto também para o Américo Martins, de volta aqui à nossa cobertura. Fica muito claro pelas colocações do Diego o quanto foi calculado esse ataque por parte das autoridades israelenses. Eu levo justamente essa colocação final do Diego para você, Américo. O quanto isso pode ser decisivo para uma nova resposta do Irã em relação a Israel, né? Na escala de hierarquias que a gente tem entre as diferentes forças iranianas, os substitutos conseguem dar uma resposta à altura? O sistema é tão bem organizado para que não haja dificuldades depois dessas baixas significativas em relação ao Irã, Américo? Isabel, obviamente que quando os principais líderes militares de um país são mortos, existe um impacto muito grande nessas forças. No caso do Irã, isso não vai ser diferente, vai existir um certo impacto, pelo menos momentâneo. Também é importante lembrar que o Irã tem que se preparar, obviamente, para esse tipo de contingência, porque assim como Israel vive numa vizinhança ali que é muito hostil, o Irã considera a mesma coisa, considera que está cercado de países que são muito hostis. Israel seria o principal rival do Irã, mas existem muitos outros países ali que são inimigos do Irã, como a Arábia Saudita, vários países árabes, inclusive, que são rivais do Irã. Então, o Irã deveria ter algum tipo de contingência colocada para a substituição desses líderes militares. Além disso, precisamos lembrar que se trata de uma teocracia, de uma ditadura onde o poder está muito concentrado em poucas mãos. Então, a forma como o Ayatollah Ali Khamenei e os principais assessores dele vão decidir como agir está mantido, independente de quem são as pessoas que vão executar as ordens. Além disso, é preciso lembrar que o Ali Khamenei ontem já tinha nomeado o novo chefe das Forças Armadas e também o novo chefe da Guarda Revolucionária, justamente para não criar um vácuo na hierarquia militar, no comando dessa hierarquia, e permitir que esse processo fosse assimilado o mais rapidamente possível. Mas sempre tem um impacto, e foi justamente esse impacto que o governo israelense procurou fazer ao atacar esses agentes, esses líderes militares iranianos. Além disso, Israel está dando um recado muito claro, que toda a elite iraniana corre risco, porque a inteligência israelense está absolutamente infiltrada dentro dos maiores escalões de decisão do Irã. O Mossad, o serviço secreto israelense, vem trabalhando nisso há muitos anos. Israel considera que o Irã é o seu principal inimigo, é o país que prometeu destruir o Estado de Israel, portanto é a grande prioridade do governo israelense, dos militares israelenses, do serviço secreto israelense. Por isso eles vêm trabalhando nisso há muito tempo.
e agora eles estão em condições de fazer esses golpes, dar esses golpes certeiros, porque eles conseguiram se infiltrar de muitas formas dentro desse aparato no Irã, através dos anos. Essa não é uma operação que começou ontem, na semana passada, no mês passado. É uma operação que provavelmente já vinha sendo, pelo menos, planejada do ponto de vista teórico por Israel há muito tempo. Por quê? Porque Israel também sempre considerou que a maior ameaça à existência do próprio Estado de Israel são as potenciais armas nucleares do Irã. Então, Israel sempre teve como prioridade agir para impedir que o Irã tenha essa arma nuclear e está usando todas as armas que tem ao seu dispor. Agora, chama muito a atenção, muito mesmo, a partir desse gráfico que o Diego mostrou tão bem aí com esses líderes militares, como Israel conseguiu se infiltrar dentro do Estado iraniano. É realmente um trabalho de muita precisão. Conseguir matar nos primeiros ataques 6 dos principais cientistas do serviço nuclear iraniano e 3 dos principais líderes militares do país. De fato, isso só pode ser feito com muita informação, esse serviço de inteligência trabalhando muito bem.